pessoal, estamos aqui mais um dia. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, nós vamos estudar artes e literatura. E agora a coisa vai ficar mais divertida. Ó, eu ainda estou de São João, porque a gente está no clima de São João. E hoje na aula de artes e de literatura a gente vai estudar coisas bem legais. Lembra na segunda-feira que nós estudamos sobre carta? Vocês fizeram atividade, fizeram carta para a tia Bruna e vocês aprenderam como se faz uma carta. A aula de artes, nesse mês de São João, nesta semana, vai ter uma atividade específica que vai ser uma espécie de correio, que vocês vão mandar cartinhas para os seus coleguinhas. Sim, seus coleguinhas de classe, da escola, seus amiguinhos. Então, vocês escreveram uma carta para a Prof. Bruna, né, na aula de português, aprendemos esse gênero literário e agora, na aula de artes, vai ter trabalhinhos bem legais. Então, nós vamos fazer cartas para mandar para os nossos coleguinhas. Então, você vai lembrar, né, você vai relembrar o gênero literário da carta, como é que se faz uma carta, como é que começa, como é que termina. Você vai fazer assim, seguindo esse modelinho, você vai escrever uma carta para o seu melhor amigo ou para quem você quiser escrever da sua escola, sim. E aí, você vai mandar a foto da sua carta para mim e eu vou passar para a tia Jaiane, que vai mandar para o seu coleguinha. Então, por exemplo, se a Iane quiser escrever uma carta para Claire, ela vai escrever a carta dela, bem bonitinha, como é o modelo correto, vai bater a foto dessa carta e aí vai mandar para mim. Aí tia Jaiane vai mandar a carta da Iane para Claire e Claire vai receber a carta da Iane. Se a Iane quiser mandar para o WhatsApp, vai fazer a mesma coisa. Enfim, não sei para quem você vai mandar a sua carta, mas pode ser também para um coleguinha de outra sala, se você tiver amiguinho em outra sala também não tem problema. Você vai escrever a sua cartinha no modelinho que a gente estudou segunda-feira na aula de português e vai enviar pelo correio online que tia Jaiane está preparando para o seu amiguinho. Então olha que legal. E isso, o que tem a ver com São João? Porque essa coisa de correio é uma brincadeira típica da festa junina, tá? Então, e o São João, ele é uma festa típica do Nordeste e ele tem características de uma certa época, né? Do passado, do início do século passado, basicamente no sertão do Nordeste. Então, aquele tempo de roça, de seca, de carta, né? Quando o pessoal se comunicava por carta, as pessoas eram pobres, né? Então, a festa junina traz essas características, esses elementos dessa época da história do Nordeste e tem, entre muitas brincadeiras, tem o correio. Aí a gente trabalhou a carta para poder brincar de correio. Então você agora, hoje, vai fazer uma carta para o seu amiguinho, o amiguinho que você escolher e pronto. E aí a sua carta será enviada, tá bom? Você vai fazer a carta dentro do modelinho que eu ensinei segunda-feira e eu tenho certeza que vai ficar linda. Todo mundo vai receber uma cartinha, provavelmente. Então vamos lá. Hoje, para a aula de artes, é isso. Você vai fazer a sua cartinha, pode colocar desenho, enfeitar, deixar bem bonitinha. Também vai ter aqui na plataforma, tem um vídeo com atividades bem legais que você pode fazer aí na sua casa, utilizando cartolina, folha, tinta, lápis de cor, giz de cera, várias coisinhas, tampa de garrafa. Você pode utilizar vários materiais diferentes para fazer essas atividades com o tema de São João. Então, olha que legal. Esse vídeo vai ter aqui, vai ter várias atividades diferentes que você pode fazer. E aí você vai escolher uma delas e vai fazer. Você pode, por exemplo, fazer vários milhos. Não tem milho cozido? Você pode fazer as espiguinhas de milho com papel cartolina e fazer a colagem, pintar, desenhar e fazer vários milhozinhos e colar numa folha. E aí o milho é uma comida típica do Nordeste e que é mais consumida em junho, porque é a época da plantação de milho, que está colhendo mais milho. Então o mês de junho é mês de milho, tá? Espero que você goste de milho, que é muito bom, tá? E continuando, você pode fazer o trabalhinho, escolhe uma das atividades, são atividades bem lúdicas, bem legais de fazer, e faça e manda as fotos para mim, tá? E aí as fotos que ficarem bem bonitas, os trabalhos mais caprichados,
tia Jaiane vai botar no Instagram da escola, tá bom? Aí você vai ficar famoso. Todo mundo vai ver seu trabalho. E aí, para a aula de literatura, a literatura é muito interessante, porque primeiro que é a minha matéria favorita, e literatura nós vamos estudar o gênero do cordel, que é um gênero extremamente típico do Nordeste, é a poesia nordestina. E aí você viu na aula de português, segunda-feira, a história de Lampião e Maria Bonita, contada em cordel. Você assistiu um vídeo bem legal, contando a história deles. Lampião era um cangaceiro, era um homem que as pessoas tinham bastante medo dele. E geralmente ele não fazia mal pra gente pobre, ele mexia com os ricos. Quem tinha muito dinheiro corria longe de Lampião, que ele era muito bravo. Lampião era o homem mais bravo que esse Nordeste já viu. E aí, a esposa dele, a chamada Maria Bonita, ia com ele para todo lado. Ia com ele e com os capangas dele. E aí Lampião botava medo em todo mundo aqui no interior do Nordeste. Vocês viram a história dele em forma de cordel. Vimos que o cordel é a poesia ritmada, ou seja, ela acontece em rimas, e no passado era uma forma de música, era uma poesia que era cantada, tá? E no início, né, a origem do cordel, ela vem de uma cultura de contação de história. Então, as pessoas tinham o costume de contar histórias, às vezes histórias de terror, lendas, coisas que ouviram, que o povo dizia que aconteceu e tudo mais. Contavam essas histórias de boca mesmo, nas calçadas de casa, né, nas suas fazendas, nos sítios, no interior. Contavam, espalhavam essas histórias de boca. E aí essa cultura foi se modificando e foi criando-se ali o cordel. Essas histórias começaram a virar lendas, histórias populares que o povo contava, começaram a virar lendas e os homens começaram a cantar, começaram a criar músicas com essas histórias e fazer rimas. Então o cordel, ele surge daí, dessa cultura de contar histórias populares, e vai virando uma poesia que é cantada. Ela tem um ritmo e tem rimas. Se não rimar, não é cordel. E aí quando começou a criar-se o cordel, ele era escrito ou impresso em folhetinhos pequenininhos, certo? E pendurado num aramezinho, que ficava assim nas feiras, aonde estivesse vendendo, esses folhetinhos eram pendurados em arames, com pregadorzinho mesmo. Assim era o cordel na época. Hoje em dia, já não é mais tão utilizado o arame, né? Você encontra cordéis em folhetinhos soltos mesmo, ou dentro de plastiquinho e tudo mais. Dentro até de livros, inclusive. Mas no passado, no interior do Nordeste, né? A galera era pobre, os artistas mesmo eram pobres e tudo mais, e o cordel era assim, ele era vendido nas ruas, nesses folhetinhos, são papelzinhos fininhos, pequenininhos, um livrinho de 2, 3 páginas, por aí, e eram vendidos. E aí continham lá as histórias do sertão, do Nordeste, de Lampião, de Maria Bonita, das aventuras deles, do que eles faziam por aí, e tudo sempre com rimas. E cantado. Você pode cantar também um cordel. É muito lindo, como você mesmo observou na história de Lampião que você assistiu na segunda-feira. É muito lindo ouvir um cordel. É uma poesia maravilhosa, é uma arte incrível do nosso Nordeste e que a gente tem que valorizar muito. A gente deve valorizar os nossos artistas e a nossa arte, porque ela é linda. E aí tem um detalhe muito fofo no cordel, que esses folhetinhos contendo as poesias e os cordéis, o cordel na verdade se chama cordel porque ficava pendurado em cordas, em barbante. Então por isso esse nome. E não tinha só ali as letras das poesias, mas criou-se o costume de desenhar. E o nome dos desenhos típicos de cordel se chama xilogravura. Então, se o cordel estivesse contando a história de Lampião, tinha lá os desenhos de Lampião, de Maria Bonita, o chapeuzinho dele, os óculos e tudo mais, o desenho de Maria Bonita, dos capangas, do sertão. E aí, para caracterizar o sertão, eles botavam o desenho do mandacaru, do cacto, que é uma flor extremamente típica, comum na natureza do Nordeste, como nós estudamos na aula de ciências. Então, o mandacaru é um desenho que, dentro do cordel, está representando a caatinga, ou seja,
o interior, o sertão, a natureza do Nordeste. Então ele está localizando a pessoa e a história está acontecendo aqui no Nordeste, na nossa terra. E aí todo cordel é acompanhado geralmente das xilogravuras, que são esses desenhos que estão contando ali a história visualmente. Você está lendo e está vendo a história acontecer através das ilustrações. É muito fofinho e é uma arte típica da nossa terra que a gente deve valorizar muito. E aí, nós vamos fazer atividades sobre isso. Você que agora já sabe o que é um cordel e já viu, assistiu o vídeo da história de Lampião e Maria Bonita, eu vou lhe desafiar a criar um pequeno cordel. Não precisa ser uma coisa grande, faça o seu cordel sobre o que você mais gosta da cultura do Nordeste, que tem a ver com o Nordeste. Pode ser da comida típica, pode ser do São João, pode ser do que for, da seca. Fale alguma coisa no seu cordel que seja do Nordeste, que seja característica da nossa terra e da nossa cultura, tá certo? E aí o seu cordel vai ser uma poesia que você vai rimar as palavras. Não precisa ser grande, pode ser uma coisa bem pequenininha e não somente o cordelzinho, faça também o desenho. Se o seu cordel estiver falando de lampião, você desenha o lampião, faz a xilogravurazinha. Tenho certeza que você consegue imitar uma xilogravura, é muito fácil de desenhar, tá? Não é um desenho perfeito, tá? É só uma representação. E aí você faz o desenho do seu cordel, da história que você está contando no seu cordel, ok? Então é isso aí. Vamos ver quem faz aí um cordel mais caprichado, vamos ver quem entendeu como é que se faz um cordel e vamos dar continuidade à nossa arte, à nossa cultura. E ainda sobre literatura, porque poesia é literatura, eu vou falar brevemente sobre uma pessoa muito importante na história do nosso Nordeste, na nossa arte, na nossa literatura, um homem que era escritor, e peraí que ele não era só escritor, tá? Ele era dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor brasileiro. Ele era várias coisas. O nome dele era Ariano Suassuna. Ele é um dos grandes, um dos maiores nomes da literatura brasileira, basicamente, tipicamente do Nordeste, porque Ariano Suassuna nasceu na Paraíba, e a Paraíba é um estado nordestino. Ele, muito cedo, muito criança, veio morar mais em Pernambuco, foi morar no sertão. E aí Ariano Suassuna cresceu assistindo peças de teatro, tendo contato com a cultura nordestina, a cultura principalmente do sertão, e foi se desenvolvendo escritor. Ele foi crescendo e aí ele escreveu peças de teatro, ele escreveu várias coisas, poesias, e todas as obras dele, a maioria delas, as mais conhecidas, elas têm a ver com a cultura nordestina. A obra mais conhecida de Ariano Suassuna se chama O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida virou filme, tem um filme bem, o filme é maravilhoso, é um filme brasileiro, que é inspirado na obra de Ariano Suassuna. Não sei se você já assistiu, mas se não assistiu, eu recomendo, tem no YouTube. Assista O Alto da Compadecida, é muito engraçado e tem a cultura do Nordeste ali, todinha. O filme O Alto da Compadecida é a cultura todinha daquela época, do interior do Nordeste, as pessoas pobres, com poucas coisas, roupas muito simples, pouco estudo, não sabem ler, não sabem escrever. Aí tem o cangaceiro no filme também, porque nessa época o sertão era cheio de cangaceiro. Lampião é apenas o mais famoso, existiam outros também que botavam medo na população e tudo mais. E aí o Alto da Compadecida é uma simbologia perfeita da nossa cultura nordestina e parece muito com o que é representado na festa de São João. Então, Ariano Suassuna, ele morreu não faz muito tempo, se eu não me engano, ele morreu em 2012, morreu bem velhinho e foi um nome importantíssimo para a literatura do Brasil. E Ariano Suassuna, ele faz parte da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras é a sociedade dos maiores escritores do Brasil, que já existiram. Então, é uma honra a pessoa fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Isso quer dizer que ela é um nome da literatura, que ela é uma escritora
maravilhosa. Então, ela está na Academia Brasileira de Letras. Então é isso. Ariano Suassuna, esse grande escritor, autor de outros livros também, O Santo e a Porca, tem outras obras, e que conforme você for crescendo, provavelmente você vai ter acesso, e eu espero que você leia essas obras, porque é extremamente interessante, é de uma cultura riquíssima, a cultura do nosso Nordeste. Aí eu vou passar aqui a atividade sobre Ariano Suassuna, bem legal para você fazer na plataforma, e fica aí a atividade do cordel, para você fazer o seu cordel com as xilogravuras, os seus desenhozinhos da sua historinha do cordel e mandar para mim, tá? Então, para aula de artes é isso, cordel, para aula de literatura, Ariano Suassuna, nosso grande escritor, que infelizmente não está mais entre nós, mas era uma pessoa maravilhosa, autor de grandes obras. E na aula de artes, a gente pediu a questão da carta, que você vai escrever uma carta para o seu amiguinho e vai mandar para ele, e vai ficar bem bonito, tá? Será colocado no Instagram da escola, e é isso aí. Então é isso, por hoje é só, amanhã é sexta-feira, final de semana de novo, mais uma semana que vai embora, parece que o tempo voa, e é isso aí. Amanhã a gente encerra a nossa semana junina, de festa, de clima de São João, para a semana que vem a gente retornar às atividades normais e tudo mais das nossas aulas, tá bom? Um beijo, eu vou ficando por aqui, tchau, tchau.